Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Continuando o tema de ontem, nós pensamos e refletimos que a vida é longa, é sofrida e é maçante. Ao contrário do que popularmente dizem, que a vida é breve. Não, ela é longa. Para a maioria das pessoas, certo? Para o homem comum, que somos nós. Eu duvido que alguém muito excepcional esteja vendo este vídeo a ponto de dizer, não, eu sou poderoso, eu faço o que eu quero, e por essas coisas. Gente que vai deixar sua marca no mundo, além do proletariado no sentido marxista do termo, né? Alguém que vai deixar só sua prole, certo? Mas não, é só isso que o maior cidadão médio vai fazer. Deixar sua prole, não vai ter mais casa própria, talvez um carro velho, usado, no máximo, que já comprou usado. E bom, só isso. Porque, como eu disse, está tudo se degradando, certo? E nesse pensamento de que está tudo se degradando, fica a seguinte questão. Será que não é natural nós pensarmos em morrer? Para mim é. Para mim é muito natural. Certo? O estado normal do ser humano, principalmente nós, após criarmos a civilização, é pensar em morrer, certo? Porque a civilização, ela, de certa forma, é um conjunto de fatores que, bom, nos oprimem e nos libertam, certo? Porque nós estamos condenados a ser livres, como diria Jean Paul Sartre. Certo, mas por que ela nos liberta? Bom, porque ela nos permite realizar nossas potencialidades. Só que são muitas potencialidades para serem realizadas. Ou seja, não tem espaço para todo mundo. E se você é um cidadão médio, não tem nada de especial, porque a gente não é especial. Certo? Especial são as pessoas que fazem algo pelo resto da humanidade e que com isso fazem história, exibem monumentos e por aí vai. A maioria de nós não. Nós apenas deixaremos, com sorte, né? Eu não vou fazer isso, nossos filhos. Certo? Esse vai ser o nosso legado para a humanidade. Crianças e novos humanos, para continuar sofrendo. Mas voltando ao assunto, é natural que a gente pense em morrer. A felicidade, como escreveu Freud, não faz parte dos planos da existência, da criação, certo? O ser humano é um ser infeliz. Quanto mais a gente se libertou de encargos, por exemplo, pensa numa mensagem, num e-mail. Hoje isso acontece instantaneamente. No máximo em 1 ou 2 minutos para chegar até o remetente, certo? Isso por causa de problemas na internet, na conexão. Então, em comparação com quando o correio lançou, que uma carta levava meses para chegar, aí foi se reduzindo o tempo para algumas semanas. E bom, olha só, tudo o poder que a gente tem no nosso celular. A gente se libertou de, por exemplo, tirar foto e ter que esperar 1 ou 2 semanas para esperar ela ser revelada. Não, agora a foto a gente vê o resultado da foto instantaneamente. Só que isso nos tornou mais infelizes. E a tendência é nós precisarmos de ficarmos mais infelizes. E com isso precisarmos nos intoxicarmos com remédios. E o pensamento de morte apenas se exacerba, certo?
Eu penso em morrer. Considero até corajosos quem tem a capacidade de conseguir extinguir sua própria existência. Só que, infelizmente, esse tipo de gente é rara. É trancada nos hospícios por aí, certo? Elas não são respeitadas, não, elas são execradas, odiadas. E, bom, não tem nada errado nisso. A gente também, como animais, estamos com o nosso impulso de sobrevivência. De certa forma, elas estão negando isso. Elas estão se tornando, tomando o ato primordial, mais alto da civilização. Certo? Mas a gente não pode negar que o pensamento de morrer, o desejo de morrer, não pelas nossas próprias mãos, não por uma ação, às vezes deitar na cama, como acontece comigo, por exemplo, e deitar na cama e não acordar mais. Ou então que acontecesse um acidente catastrófico e tudo acabasse. Não acontece. Isso não acontece. Isso são eventualidades raras. Certo? E esse pensamento continua na nossa cabeça. Porque ele é natural das pessoas civilizadas. Certo? A sociedade, como ela tanto ela nos liberta de realizar nossas potencialidades, ela também nos oprime. Certo? Ela também nos oprime e nos execra. É claro que tem coisas como religião, essas ciências como psicologia, não só isso, éticas, por exemplo, para dizer que é errado pensar em morrer. Não é, é natural, é quase o correto, certo? Então, só continuando com o tema de ontem, nesse período de tédio, por mais que nós nos enchamos de atividades, e é uma coisa que eu, por exemplo, faço muito, tento preencher as lacunas sem tempo vazio, sem tempo para dar liberdades em si ao pensamento. Quando a lacuna vem, o espaço vazio, eu sinto que eu sim tenho esse pensamento. O que eu estou fazendo aqui? Para que viver? Não há razão. Simplesmente isso. Porque, como eu disse, nós usamos religiões, ciências como a ética e a moral, ciências, perdão, como a psicologia, filosofias como a ética, para o quê? Para dizermos que é errado pensar em morrer, que a tendência é crescer na vida, mas não. A vida é longa, é tediosa, maçante. Poucos momentos de prazer, por exemplo, uma refeição, uma roda de amigos, um trabalho que você aprecie, ou até que você não goste, mas que ocupe a sua mente, certo? Aquele momento em que você está ouvindo música no transporte, indo para casa, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, por aí vai. Mas o pensamento de morrer vai estar lá, escondido, oculto, dentro da sua cabeça. Por quê? Porque, infelizmente, ele é natural. Não tenha medo dele. Reflita sobre a morte. Fale sobre a morte. Como seria se nós fôssemos mais abertos a ela, se ela não fosse tabu?
se morrer fosse algo considerado apenas mais a parte final da vida, e se você acredita numa metafísica espiritual, pensar que algo vai além disso, certo? Independente de qual for a sua crença, mas falar disso, exprimir esse desejo que é natural ao ser humano, esse pensamento que é o de morrer, desejo de morrer, certo? Só que não, quer que a gente sufoque esse pensamento, que a gente inunde nossa mente de informações com entretenimento fútil, com bebidas, drogas e outras coisas mais. É que a gente sufoque a nossa natureza, certo? E qual é o natural? Nós pensarmos, nós temos o desejo de morrer, certo? E eu não reprimo isso. Por mais que eu tenha lacunas, espaços onde eu paro para pensar, e eu tenho uma agenda muito ocupada, para ter pouco tempo para pensar sobre qualquer coisa, não. Esse pensamento me vem e eu reflito, eu aceito ele. Eu sempre penso como eu estaria melhor ou menos pior se eu não estivesse aqui, certo? Então, por isso, e sem mais delongas, eu digo que pensar em falecer, desejar falecer, ter esse apetecimento em falecer, é natural, não é algo a ser temido, não quer dizer que você vai atentar contra si mesmo, quer dizer unicamente que você está agindo como um ser humano, certo? Eu sou Urbano Agronopólise, esse foi mais um episódio do podcast Sem Esperança. Até a próxima.